Olá, eu sou Luísa da Corui e hoje eu vim falar sobre virgens e o coletor menstrual e responder uma das perguntas que a gente mais recebe por aqui, que tem a ver com ímen, virgindade e tudo isso. Vamos lá? Então vamos começar. Esse daqui, para quem não conhece, é um coletor menstrual. Ele é um copinho feito de silicone, que ele é dobrado, inserido no canal vaginal. Lá dentro ele abre, forma um vácuo no canal, coleta o sangue menstrual e não deixa vazar. Ele é, como vocês conseguem ver, né, um copinho que é introduzido no canal vaginal. Então, a partir do momento que a gente está falando de copinho, introdução, canal vaginal, principalmente quando a pessoa é virgem, não teve a primeira relação sexual ainda, ela se questiona como é que isso funciona, né? E o meu ímen, e a minha virgindade. E aí a gente começa a receber todos os tipos de pergunta. As 3 perguntas principais que a gente recebe, eu vou listar aqui para vocês. São perguntas muito diferentes, tá? Apesar de serem variações da mesma pergunta, elas são perguntas diferentes. A primeira é: virgem pode usar o coletor menstrual? A segunda é: o coletor menstrual pode tirar a minha virgindade? E a terceira é: o coletor menstrual pode romper o meu ímen? Parece tudo igual, né? Mas não é. E então a gente vai responder cada uma dessas perguntas separadamente para poder a gente conseguir passar essa mensagem de forma mais clara, tá? A primeira pergunta é: virgens podem usar o coletor menstrual? Sim, podem. Pergunta número 2. O coletor menstrual pode tirar a minha virgindade? Aí a gente vai entrar no conceito de virgindade, né? O que é ser virgem? O conceito de virgindade é o seguinte: são pessoas que ainda não tiveram a primeira relação sexual. Homens virgens ainda não tiveram a primeira relação sexual, mulheres virgens ainda não tiveram a primeira relação sexual. O coletor menstrual não vai ter uma relação sexual contigo. É engraçado, mas ele não vai tirar a sua virgindade, tá? Então você não precisa se preocupar com isso. Mas aí entra a terceira pergunta, que é: o coletor menstrual, ele pode romper o meu ímen? Pode. Pode. Muitas coisas podem romper o seu ímen. E aí é que a gente entra num tabu muito grande em relação à virgindade feminina, sabe? Que é muito atrelada ao ímen ainda hoje, né? Mas esse é um conceito muito antigo e muito nocivo para as mulheres. Então eu acho muito importante a gente conversar sobre isso e a gente tentar entender o que acontece por trás, né? E para isso a gente vai começar mostrando uma imagem. E nessa imagem você vai ver que existem vários tipos de ímen. Então a gente tem essa ideia de que o ímen é essa película inteira, que na primeira relação sexual ele é rasgado e deixa de existir. Mas não é exatamente assim que funciona. Como vocês podem ver, existem diversos tipos de ímen, né? Esse ímen septado, que é esse dividido no meio, com 2 aberturas, né? Existem mulheres que nascem sem ímen, existem ímens esse ímen cribiforme, né, que tem vários buraquinhos, e existe o ímen anular, que seria um buraquinho, né, maior no meio. Então, assim, diversos tipos de ímen, desde as mulheres que nascem sem ímen até tipos de ímen no sentido do quão resistente ele é. Então, às vezes o seu ímen é uma películazinha de nada que andando de bicicleta ele é rompido, sabe? Ou às vezes ele é um ímen mais forte, como o anular ali, que nem na relação sexual ele é rompido. Então, assim, é um conceito muito amplo sobre ímen. Então aqui a gente começa a falar de um tabu muito grande que foi associado a ímen e virgindade durante muito tempo e que foi muito nocivo para muitas mulheres, né? Aquele tabu antigo de que no casamento a mulher precisava ser virgem, em algumas culturas ela precisava sangrar e aí esse sangue tinha que ser pendurado na janela, sei lá, esse tipo de coisa, né? Que acontecia e a gente sabe, e que acontece pelo mundo ainda. E no caso das mulheres que nascem sem ímen, como é que elas faziam? E quando não sangrava? Quanto que elas não apanhavam por ter tido uma relação sexual antes do casamento? Sendo que não, e que hoje em dia até tanto faz, sabe? Então é um tabu tão grande que será que a gente quer continuar vinculando ímen com virgindade, sabe? É uma coisa que
perdeu muito sentido nos dias de hoje. Então, acho que essa preocupação de romper o meu ímen, isso está atrelado à virgindade, é algo nocivo para as mulheres e a gente precisa quebrar esse tabu. Tá? E a forma mais fácil de quebrar o tabu é desvincular as duas coisas. São duas coisas completamente diferentes. Então a gente volta para as perguntas. O coletor menstrual pode tirar a minha virgindade? Não, nunca. Apenas a relação sexual pode tirar a sua virgindade. O coletor menstrual pode romper o meu ímen? Sim. Andar de bicicleta às vezes pode romper o seu ímen. Pode ser que você tenha nascido sem ímen. Então o seu ímen não é uma coisa que importa muito. Era essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, eu queria deixar respondida essa pergunta. Virgens podem sim usar o coletor menstrual, se assim quiserem, se assim se sentirem confortáveis. É tudo uma questão de escolha e essa escolha é nossa. Então a gente vai dizer se a gente está se sentindo pronta, se a gente quer fazer uso do coletor menstrual, ou se não, existem várias outras opções. Podem usar absorvente de pano, dá para usar, tem as calcinhas absorventes, funcionam muito bem também. Então, existem diversas opções hoje em dia, a gente não está limitado numa só, e o coletor é uma delas, caso essa seja a sua escolha. É isso, gente. Se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo, podem deixar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.